e estou aqui novamente para dar continuidade nos vídeos que venho fazendo sobre o pecado, mais precisamente sobre a origem cósmica do pecado. Hoje eu vou fazer o vídeo número 46 e vamos tratar hoje do 6º pecado da lista que eu já apresentei, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Glórias a Deus. O significado de blasfêmia é normalmente tomado como insulto. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o insulto contra o Espírito Santo. Neste relato da Bíblia, os fariseus insultaram e rejeitaram e menosprezaram o Espírito Santo de Deus e o seu trabalho, ao dizer que Jesus curava pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Eu vou ler a palavra que fica em Mateus, capítulo 12, que vai de 22 a 40. Glórias a Deus. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas ouvindo os fariseus isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Conhecendo, porém, Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, contra si mesmo está dividido. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado para vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus vasos, se não maniatar primeiro o valente e saquear então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, porque como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas mais do seu tesouro. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal.
Mas ele lhe respondeu e disse: a geração má e adúltera pede um sinal, porém sinal se lhe não dará, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no seio da terra 3 dias e 3 noites. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, esta é a passagem onde Jesus condenou os judeus, os fariseus, por estarem blasfemando contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo de Deus. Então vamos agora a um pequeno comentário sobre esta palavra acima. Jesus disse aos fariseus que qualquer um que falasse contra ele teria perdão, mas quem falasse contra o Espírito Santo não teria perdão, nem no presente, nem no futuro. Mateus 12, 32. Por quê? Porque quem falar contra o Espírito Santo estará falando contra Deus, pois o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que criou todos os universos espirituais que são invisíveis e o universo material que vemos com os nossos olhos materiais. E também criou todas as vidas no planeta Terra e todos os homens, e está presente em todo o universo infinito e mantém todos os universos funcionando em perfeita harmonia pelo seu poder, amor e sabedoria. Por causa do infinito poder que o Espírito Santo possui, Jesus usava esse poder para fazer todos os tipos de milagres, mas ele também tinha poder para fazer aqueles milagres. Porém, ele usava o poder do Espírito de Deus para dar glória a Deus na terra, para que os homens vissem o poder de Deus e fossem tocados pela fé e se arrependessem de seus pecados. Assim como o Pai glorificava o Filho glorificava o Pai. Veja na oração sacerdotal de Jesus Cristo, em João, capítulo 17, versículo 1 a 26, onde Jesus fala repetidas vezes que o Pai glorificava a Ele, por isso Ele glorificava o Filho. Então, esse era um grande motivo pelo qual Jesus Cristo usava o poder do Espírito de Deus para fazer os milagres, porque Ele queria sempre dar honra ao Pai dele. Glórias a Deus. Mesmo vendo tudo o que Jesus fazia, ainda assim, os fariseus lhe pediram mais um sinal para poderem zombar mais dele. Então ele disse: não, a essa geração má e adúltera não se lhe dará mais nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, 39. Agora, qual é o sinal do profeta Jonas? É o arrependimento. Porque Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe e se arrependeu de ter desobedecido a Deus e depois foi fazer o que Jesus mandou, o que Deus mandou que ele fizesse: orar para o povo de Nínive. O que Jesus estava dizendo a eles, aos fariseus, era isso: que eles se arrependessem quando o vissem ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então o que Jesus queria era que eles se arrependessem, como Jonas se arrependeu. Esse era o sinal de Jonas, que
estava nas Sagradas Escrituras, mas eles ou não liam, ou liam e não compreendiam, que é o apelo de Deus para todos os homens, o arrependimento. Tanto é que João Batista e Jesus Cristo iniciaram o ministério deles assim, falando ao povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? E eles não estavam entendendo essa mensagem de Deus e, além disso, estavam zombando ainda de Deus, dizendo que Jesus Cristo operava milagres pelo poder de Beelzebul, de Satanás. Então, a pergunta é esta: quem é o Espírito Santo? Na passagem acima lida, Mateus 12, 22 a 40, Jesus não explicou ou revelou quem é o Espírito pelo qual ele operar milagres. Mas quando percorremos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, temos essa revelação, que o Espírito do qual ele fala é o próprio Espírito de Deus, Criador dos céus e da terra. Glórias a Deus. Logo no início da Bíblia, temos dois magníficos exemplos que nos ajudam a compreender bem quem é o Espírito Santo e o seu trabalho na terra e no universo. O restante da Bíblia só vai confirmar esta verdade. Ou seja, nas muitas passagens da Bíblia, só vai confirmar que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Vamos ver em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glórias a Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito que é Deus, foi quem criou todas as coisas. A terra e todo o universo. Todas as coisas. Comentário. No verso primeiro, temos a prova de que quem criou os céus, ou seja, os universos espirituais invisíveis e a terra, foi o Espírito de Deus. E no segundo verso ficamos sabendo que o Espírito de Deus estava na terra, criando-a e embelezando-a, conforme a vemos hoje, semelhante a uma joia bem trabalhada. No início tudo era feio, mas o Espírito de Deus deu beleza ao que era feio. Tudo no início é feio, nada começa belo. Eu já li um comentário de um estudioso da Sagrada Escritura que ele fala que Deus só cria a beleza, Deus só cria tudo belo, tudo perfeito. Se a terra era sem forma e vazia, era porque Satanás tinha feito isso. Os demônios que tinham caído do céu é que fizeram a criação feia. Nada disso. Deus sempre cria do zero e vai transformando até ficar belo. Deus cria do feio e com o poder dele torna tudo belo. A terra ela é bela, vendo a terra do espaço ela parece uma joia, por causa da conformação que os mares, os oceanos, as florestas dão a ela.
Mas se retirar toda a água fora, vamos ver que o corpo sólido da terra não é belo. Ele é cheio de partes, tem reentrância, tem montanha, tem buraco. É muito feia a terra sem a água, sem os mares e sem as florestas. Mas esse embelezamento é o próprio Espírito Santo que faz, que cria a beleza. Nós também somos bonitos e belos e perfeitos por fora, mas se arrancar nossa pele, nós ficaremos horríveis. Quando somos formados dentro do útero da nossa mãe, no início da nossa vida, nós somos feios. Passamos por muitas transformações, até nascer aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que quem é pai, quem é avô, que já pegou o filho, o neto nos braços recém-nascido, vê a maravilha do poder de Deus. Mas aquela vida não começou perfeita. Deus a tornou perfeita. É assim que Deus faz. Deus começa criando as coisas feias, mas depois transforma em coisas belas. Não é nada o demônio nem o Satanás que criou a natureza feia, não. É Deus mesmo, glórias a Deus. Satanás não tem poder para criar nada. Só Deus é o Criador. Glórias a Deus. Então, em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 e 19, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão e os seus soldados, seus companheiros que foram à guerra. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um enviado de Deus, um sacerdote de Deus, Melquisedeque. E abençoou Abrão pela vitória que ele obteve contra os 5 reinos. E disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Ele reconheceu que Abraão era do Deus Altíssimo. Era um homem escolhido por Deus. O possuidor dos céus e da terra, Deus. Então, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, reconheceu e deu honra a Abraão, dizendo que Abraão era do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então ele falou que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Deus é o Criador e o possuidor ao mesmo tempo do céu e da terra. Vamos fazer mais um comentário. O que Melquisedeque disse a Abrão, até aqui o nome de Abrão ainda era Abrão, depois que Deus mudou para Abraão. É que o Espírito de Deus, além de ser o Criador dos céus e da terra, também é o possuidor dos céus e da terra. E que, portanto, tem poder, domínio e autoridade sobre os céus e a terra, porque os céus e a terra são dele. O Espírito de Deus criou todo o universo, os céus e a terra, e ele é possuidor de tudo, e tem autoridade, e tem domínio, e tem poder sobre tudo. Controla tudo e mantém tudo em ordem, tudo em harmonia, tudo em perfeita paz. Portanto, o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou seja, agora nós já podemos compreender aquilo que Jesus Cristo disse para os fariseus, que eles tinham pecado contra o Espírito Santo. E nós já sabemos que o Espírito Santo é o Criador de tudo, de todas as coisas, de todo o universo, de tudo que existe. Então agora nós podemos saber o que significa o pecado contra o Espírito Santo.
Quer dizer, a magnitude de um ato tão inconsciente e tão inconsequente. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é pretender tirar a glória de Deus, o Criador e possuidor dos céus e da terra, e dá-la a Beelzebul, o príncipe dos demônios, como fizeram os fariseus em relação aos milagres de Jesus. Então, esse é o pecado do Espírito, contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus. É transferir, tirar e transferir a glória que pertence a Deus por suas obras, seus milagres, para Satanás. Por isso, ele é um pecado de grande magnitude, de grande profundidade, para o qual Jesus disse que não tem perdão. Porque é um pecado imensurável no seu sentido negativo contra o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Porque naquela época não se sabia ainda quem era o Espírito Santo. Hoje nós já sabemos, porque em toda a Bíblia é revelado quem é o Espírito Santo. Eu citei aqui 2 passagens em Gênesis, mas é o suficiente para sabermos quem é o Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Daí a profundidade do pecado que os fariseus cometeram contra Deus, o Criador de todas as coisas. É transferir para Satanás a honra e a glória de Deus. Tentar, porque não consegue transferir. Mais tarde nós vamos ver aqui que Deus falou isso, que ele não transfere a glória dele para outrem. Glórias a Deus. Quando Jesus disse que esse pecado não tem perdão, ele está dizendo que a pessoa que comete tal pecado não tem consciência da causa de sua própria existência, não sabe quem o criou, muito menos ainda da existência de Deus, seu Criador. Então, quem comete um pecado contra o Espírito Santo é uma pessoa completamente sem consciência, nem dele nem de Deus. Portanto, não precisa viver, porque tal pessoa nunca será útil para Deus, pois nunca o servirá na sua obra de trazer o reino de Deus para a terra. Porque uma pessoa dessa, que comete um pecado contra Deus, está num nível espiritual tão escuro, espiritualmente, que não tem mais possibilidade dessa pessoa se arrepender. Por isso, não poderá ser salva. Ela já saiu daquele nível, daquele ponto onde é possível arrependimento. Ela não vai poder mais se arrepender. Então não vai poder ser salva. Glórias a Deus. Temos na Bíblia um exemplo muito convincente a respeito do que foi dito acima. Quer dizer, um exemplo, mas tem muitos exemplos na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 11. A história de Ananias e sua mulher Safira. Todos os seguidores dos apóstolos se comprometeram de vender suas propriedades e entregar aos apóstolos o valor correspondente para ajudar na obra de propagação do Evangelho. Porém,
Ananias com sua mulher venderam uma propriedade e retiveram parte do valor. Quando o Espírito Santo revelou o fato a Pedro, este perguntou a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias morreu. Depois o mesmo aconteceu com a sua mulher. Morreram porque não foram e nem seria útil para Deus. Assim também, quem hoje não é útil para Deus e não apresenta nenhuma possibilidade de um dia ser através do arrependimento, ou seja, quem hoje não possui nenhuma possibilidade de se arrepender, morre prematuramente, porque Deus mata. Na Bíblia nós temos outras passagens onde Deus matou várias pessoas, porque não era útil para ele. Temos outros exemplos semelhantes na Bíblia. Temos outros exemplos semelhantes. Se o pecador não apresenta nenhuma possibilidade de se arrepender para ser salvo, Deus mata. Glórias a Deus. Mas será que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é somente esse que Jesus falou aos fariseus? É lógico que não. Existem outros. Uma vez que o pecado contra o Espírito Santo é todo aquele pecado que tenta tirar a glória de Deus e passá-la para Satanás. E nisso, a maioria dos homens são mais do que profissionais e fazem isso toda hora e todo dia. Glórias a Deus. Tem muita gente aí que todo dia está pecando contra o Espírito Santo. E Deus está vendo. Quando chegar naquele limite que Deus vai ver que ele não tem mais jeito, que ele nunca vai se arrepender, aí Deus mata. Porque Deus não vai precisar dele. Glórias a Deus. Exemplos. Quando uma pessoa está adorando uma imagem, está pecando contra o Espírito Santo. Porque está buscando transferir a glória de Deus para Satanás. Desobedecendo o mandamento de Deus, que está em Êxodo 20, versículo 4. Que Deus proíbe fazer estátuas, imagens, para adorá-las no lugar de adorar a Deus. Se a pessoa vai adorar uma estátua, está tentando transferir a glória de Deus para o diabo, que é o autor da estátua, o autor da idolatria. Está dando glória ao diabo. E se chegar naquele limite que não vai se arrepender mais, Deus mata. Deus tem paciência até um ponto, como diz na Bíblia. Gênesis capítulo 15. Diz lá que o pecado tem uma medida. A iniquidade tem uma medida. Aquela medida vai enchendo. Quando enche aquela medida da iniquidade, aí Deus age, fazendo justiça. Quando um homem está se casando, isso que é outro exemplo de pecado contra o Espírito Santo. Quando um homem está se casando com outro homem, está pecando contra o Espírito Santo, porque está buscando transferir a glória de Deus para Satanás, desobedecendo o mandamento de Deus, que fica em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Quando Deus diz que o homem deve deixar o pai e a mãe se unir a uma mulher e ambos serem uma só carne. Porque um homem com uma mulher não vai se multiplicar
e nem se tornar uma só carne. Porque o objetivo do casamento é a multiplicação que Deus mandou. E Deus mandou ambos se tornarem uma só carne. Só o homem com a mulher é que podem se tornar uma só carne. Mas homem com homem não se torna uma só carne. E mulher com mulher não se torna uma só carne. Então, estão desobedecendo ao mandamento de Deus, estão dando glória a Satanás. Glória a Deus. Outro exemplo, quando uma mulher está se casando com outra mulher, está pecando contra o Espírito Santo, porque está buscando transferir a glória de Deus para Satanás, desobedecendo o mandamento de Deus em Gênesis 24, o mesmo mandamento. Porque mulher com mulher não pode se multiplicar e nem se tornar uma só carne. Estão desobedecendo a Deus de todo jeito. Outro exemplo, quando um corrupto está roubando os recursos da nação e do povo para enriquecer a sua própria família, em detrimento da saúde dos enfermos e dos idosos, dos enfermos em geral, e dos idosos e das crianças que morrem sem assistência e medicamentos nos hospitais públicos, está pecando contra o Espírito Santo também, porque está buscando transferir a glória de Deus para Satanás, desobedecendo o mandamento de Deus, que fica em Êxodo 20:13, que diz: não matarás. E os corruptos matam muitas pessoas com os atos deles. E também Êxodo 20:15, não furtarás. Está desobedecendo a ordem de Deus, está dando glória para Satanás, tentando tirar a glória de Deus e passar para Satanás. Glória a Deus. Como esses, existem muitos outros pecados que tentam tirar a glória de Deus para dar a Satanás. Mas, mesmo não conseguindo, pecam. Ninguém consegue transferir a glória que pertence a Deus para Satanás. Mas se eles tentam, pecam, mesmo sem conseguir. Por quê? Porque Deus diz na Bíblia, Deus diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Agora vamos dar um pouco de atenção apenas ao lado científico da coisa. Não vamos nem entrar no lado espiritual do trabalho do Espírito Santo. Vamos ver aqui, vamos ver alguns exemplos práticos que nos ajudam a compreender o poder e a sabedoria do Espírito Santo. Praticamente, cientificamente. Primeiro, a força de gravitação universal e a força eletromagnética que mantém todos os átomos do universo e todos os planetas do universo e todas as estrelas do universo e todas as galáxias do universo unidos, porém sem se tocarem. Isso é muito importante. Suspenso no espaço. É a força do Espírito Santo que mantém o universo em harmonia e em equilíbrio. Veja bem, os planetas que giram em torno do Sol, inclusive a Terra, não se tocam, estão afastados uns dos outros e afastados do Sol. E as outras estrelas também, que contêm outros sistemas solares, também não se tocam, estão distantes uma da outra. E as galáxias também não se tocam uma da outra.
elas se mantêm em equilíbrio, afastadas uma das outras, como as estrelas e os planetas, suspensos no espaço, por uma força gravitacional e uma força eletromagnética. Estão todos suspensos, afastados uns dos outros e suspensos no espaço, sem cair para um lado, sem cair para o outro. Estão em equilíbrio por forças gravitacionais e eletromagnéticas. Então, que poder é esse? E de onde veio esse poder? É do Espírito Santo de Deus. É da vontade dele que sustenta todas as coisas. Agora, eu estou aqui com esse material aqui, para fazer uma explicação científica também. Porque aqui nós vamos compreender mais ainda o poder do Espírito Santo. Essa é uma barra de ferro apenas revestida por cobre. Por mais que eu imprima aqui toda a minha força, a força de 5 ou 10 homens aqui, não consegue quebrar esse material. Talvez consiga modificar um pouco, dar uma curva nele, mas não consegue quebrar. Por que eu não consigo quebrar esse material? Porque a minha força é menor do que a força de coesão, de atração dos átomos que formam esse material. E preste bem atenção no que eu falei aqui no início. Os átomos, os planetas, as estrelas e as galáxias do universo estão unidas, porém sem se tocarem. Então, para formar esse material aqui, deve ter uns septilhões de septilhões de septilhões de septilhões de átomos. A força eletromagnética atrativa de um átomo é infinitesimal. Mas quando 7 sectilhões ou 100 sectilhões de átomos se unem, a força deles se unem. E ela é maior do que a força de um homem, porque não consegue quebrar. Agora um pequeno detalhe. Volto a repetir. Os átomos e os elétrons desse material não estão tocando no outro. Eles estão suspensos nesse espaço. Estão girando numa velocidade incrível. Os átomos se movimentam, os elétrons também estão girando numa velocidade incrível, estão vibrando numa velocidade incrível, mas sem se tocar um no outro. A distância entre um átomo e outro é uma distância muito grande relativamente ao tamanho deles. Estão todos afastados. É por isso que eu digo que no universo, o universo não é sólido. Porque esse material não é sólido. Ele tem essa rigidez porque a força eletromagnética dos átomos é que dão essa força de rigidez. Mas os átomos são todos afastados um do outro. Quer dizer, não existe nada sólido no universo, porque todas as partículas estão afastadas um do outro. Assim como os planetas estão afastados um do outro, e a estrela afastada um do outro, e as galáxias afastadas um do outro, os átomos também estão afastados um dos outros. O que dá essa rigidez é a força eletromagnética, a força elétrica que existe nas partículas atômicas e subatômicas. Então eu pergunto, de onde vem essa força? É a força do Espírito Santo de Deus, da vontade dele, que mantém todo o universo em harmonia.
Os elétrons aqui estão todos girando em torno do núcleo de cada átomo, sem se tocar. Mas a força eletromagnética deles é que dá essa rigidez, que é a força de Deus, que existe em toda a matéria, em todo o universo. Porque o poder de Deus se manifesta desde o universo divino até o universo material. Deus, ele criou todas as dimensões do universo, formou todas as dimensões do universo, as invisíveis e a visível, que é essa que nós vemos com nossos olhos. Mas aqui nós temos a presença do poder do Espírito de Deus, que está unindo esses átomos aqui, desse material, que por mais que eu faça força, eu não consigo quebrar esse material. Amém? Glórias a Deus. Quando nós unimos o conhecimento espiritual com o conhecimento científico, aí tudo fica mais claro. Porque Deus é ciência. Deus é matemática. Tudo que Ele criou é com matemática. Os elétrons estão girando aqui em torno dos núcleos átomos, obedecendo a leis matemáticas. A mesma lei que os planetas obedecem quando giram em torno de suas estrelas. A mesma lei que as estrelas obedecem quando giram em torno do núcleo da galáxia. E a mesma lei que as galáxias também obedecem, girando pelo espaço, que não se sabe para onde é que elas vão. Só Deus sabe. Amém? Glórias a Deus. Então, quando nós passamos a compreender como funciona a ciência, nós compreendemos melhor as leis de Deus. Como um grande sábio falou, quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus, ele falou. Eu li num livro que esta frase era do Louis Pasteur. Depois já li que era de Albert Einstein. Agora não sei de quem é mais essa frase, não. Eu pensava que era do Louis Pasteur, cientista francês que descobriu as doenças causadas pelos vírus, pela bactéria, pelos micróbios. Glória a Deus. Então, nós temos aqui um outro exemplo para a gente pensar e compreender o Espírito Santo. Para termos uma ideia da profundidade do pecado de blasfêmia contra ele. É isso que eu quero que todos compreendam. Porque sabendo quem é o Espírito de Deus, vamos saber o tamanho do pecado da blasfêmia contra ele. A água que nós estamos morrendo de sede, enche a barriga de água e parece que vai para o céu. A água formada por dois gases, oxigênio e hidrogênio. Dois gases, o hidrogênio e o oxigênio, se uniram e formaram o líquido. Porque é assim que Deus faz toda a criação dos universos. Ele combina um átomo com outro átomo e forma outro material. É assim que Deus faz. Que permite que o nosso organismo viva. Sem água nós não podemos viver. O nosso organismo é um organismo líquido, tem mais água do que matéria sólida. Outro elemento que é outro milagre de Deus, o ar, principalmente o oxigênio, que é fonte de vida para os organismos dos seres humanos e para os animais. O ar, quer dizer, a água, o ar, são coisas milagrosas feitas pelo Espírito Santo de Deus, que projetou o nosso organismo para funcionar com água e ar.
E os alimentos também. Os alimentos cuja origem é a terra. Os alimentos vêm da terra, da qual eles recebem vida para transmitir vida e força para os seres humanos e para os animais. Então, aqui tem um pé de maçã, uma macieira. Ela tira os elementos da terra e produz aquela fruta, aquele sabor maravilhoso. De onde vem aquele sabor maravilhoso? Vem do Espírito Santo que está na terra. Porque a terra tem um espírito. E uma uva e uma pera. Quando você está saboreando uma maçã, uma uva, uma pera, você lembra de Deus, lembra do Espírito Santo que está na terra. De onde vem toda a ciência que faz as combinações químicas para dar o sabor e a energia para o nosso corpo, quando nós nos alimentamos. Ou seja, existe um projeto divino que criou nosso corpo, a água, o ar e o alimento para virem e nos alimentar para que nós possamos viver. Amém? Glórias a Deus. E o outro, o dióxido de carbono, que é essencial para a realização da fotossíntese, processo fundamental para a manutenção da vida dos seres vegetais. Sem esse dióxido de carbono, as florestas não poderiam viver. Se não tivesse floresta, não teria animais. E sem floresta, o ser humano também não pode viver na Terra, não, sem floresta. Tudo isso é trabalho do Espírito Santo na Terra e no universo. Como diz lá no primeiro versículo da Bíblia, o Espírito Santo pairava, passeava ali sobre as águas, criando as vidas do planeta Terra. Desde aquelas algazinhas lá no fundo da água, que se desenvolveu e se transformou em seres vivos. Esses são alguns exemplos do trabalho do Espírito Santo na vida física, sem entrar ainda no seu trabalho no campo espiritual. Nós ainda não somos capazes de compreender e dar valor ao trabalho do Espírito Santo no mundo em que vivemos. Como vamos poder compreender e dar valor ao seu trabalho nos mundos espirituais invisíveis? Paulo diz que ele foi até o terceiro céu, que é o terceiro mundo espiritual invisível. Mas não tem só 3, não. Ele foi até o terceiro, mas não significa que tem só 3. Porque os céus se desdobram até o infinito. Porque assim como o universo é infinito em extensão física e material, o universo nunca chega no fim. Se fosse possível pegar uma nave e viajar na velocidade da luz, nunca iria chegar no fim do universo, nunca ia cair no fim do universo, nunca ia chegar na beira, na orla, no limite do universo, nunca ia chegar, porque o universo é infinito. Assim também ele é infinito para dentro dele mesmo. As dimensões espirituais vão se desdobrando eternamente, nunca tem fim o universo para dentro dele mesmo. E foi o Espírito Santo de Deus que criou todos esses universos infinitos. Ele criou e ele é possuidor de todos e está em tudo, em todos, governando tudo. É daí que vem a profundidade, a profundeza do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É por isso Jesus disse que não tem perdão. A pessoa morre
Aquele que peca contra o Espírito Santo morre, porque não vai servir para Deus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo para concluir esse vídeo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te damos, meu Deus. E te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá para buscar compreender um pouco de Ti, um pouco daquilo que o Senhor é, porque nós não conseguiremos atingir nunca todo o significado que o Senhor representa, tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é infinito. Em todos os sentidos o Senhor é infinito. Nós nunca poderemos atingir todo o teu conhecimento. Mas aquele pouquinho que o Senhor nos ensina já é grande coisa para nós. Porque este pouquinho nos ajuda a te reconhecer, Senhor. E te dar glória e te dar louvor. Para que nós nunca venhamos a cair no erro de dar glória a Satanás em nada. Porque é o Senhor que é o nosso Senhor. É o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que criou tudo para nos manter. Criou tudo do que precisamos para te dar louvor e glória nesta terra, para depois um dia possamos te dar louvor e glória lá junto contigo nos céus espirituais e divinos. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Te peço, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa, meu Deus, todos os irmãos e as irmãs que vão assistir a este vídeo, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo resplandeça sobre a vida de cada um. Onde houver o mal, afasta. Onde houver a enfermidade, cura. Pelo Teu grande poder, em nome de Jesus Cristo. E prospera a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.